Quais os maiores portos do mundo? Agora eu toquei num ponto legal pra caramba, que envolve um pouco de geografia também e movimenta o Comex no mundo inteiro. Você está interessado nessa aula? Então vem com a gente, dá um clique, senta na tua poltrona e vamos nessa, porque essa aula aqui é muito legal. Então, solta a vinheta. Pessoal, tudo bem com vocês? Estou invadindo esse vídeo super rápido para falar que os e-books do Como é que Faço estão, além de tudo, aqueles antigos que já estão para publicação, tem novos e-books que eles estão mais bonitos, mais chamativos, mais digitais. Sim, então se você quer adquirir esses e-books, dá uma olhada aqui na descrição aqui embaixo, estão os endereços. E o importante também dizer que se você comprar dois, por exemplo, dos e-books digitais, você tem uma redução de custo. Da mesma forma que os outros são. Então eu cheguei num ponto legal, né? E-books primeiros, aqueles, todos escritos, também tem redução de custo. Vale a pena, pessoal. Vale a pena que vocês estão com material de altíssima qualidade para ajudar vocês em qualquer prova, em qualquer situação, em qualquer problema que vocês passem na tua empresa, na tua aula, na tua faculdade, tá bom? Então, mais uma vez, a descrição está aqui embaixo, na descrição. E vamos nessa, que eu quero ajudar vocês, sempre, viu? Gente, muito obrigado e bora curtir esse vídeo. Marinheiros de primeira viagem de comércio exterior, importadores e exportadores. Tudo bem com vocês? Thiago Pagano falando aqui, mais uma vez agradecendo a todos vocês que nos ajudam no canal, que estão sempre com a gente nesse ano e meio, quase 2 anos de YouTube, ajudando as pessoas a entenderem que o comércio exterior é para todo mundo. Então, de coração, muito obrigado e vamos para mais uma aula. Gente, estava pensando em algum tema relevante e interessante para vocês e aí me veio na cabeça alguma coisa voltada aos maiores portos do mundo. Sim, dessa vez eu falo sobre alguma coisa um pouco maior do que Comex, mas envolve, se não 90%, quase 95% de cargas da área de Comex. Por quê? Pessoal, vamos tentar entender uma coisa. O porto, falando de alguns portos no mundo, nós temos o maior porto da América do Sul aqui em São Paulo, que é o Porto de Santos. Gigantesco em seu tamanho e gigantesco em sua movimentação de carga. Importante dizer isso. E por que o Porto de Santos é tão grande, tão movimentado e tão importante? Porque sim, o Porto de Santos, além de cargas a granel, ele movimenta também cargas com tonelagens muito grandes, ou seja, você vai mandar seus commodities para a China, Porto de Santos. Às vezes algum porto um pouquinho menor, um pouco que tem uma capacidade menor, mas que te ajude, é muito bem-vindo. Mas o Porto de Santos é o que tem maior movimentação. E é importante dizer uma coisa também. Ele é muito utilizado, o Porto de Santos, para movimentações de carga cross-docking. Fala aqui em cima sobre isso. Ou seja, você pura e simplesmente importa uma coisa e exporta ela. Porto de Santos é a maior entrada e maior saída do Brasil, quiçá da América do Sul, quiçá muito próxima aos portos nos Estados Unidos. Falando agora em porto nos Estados Unidos, nós temos alguns grandes, que inclusive, que tem movimentação interessante, mas uma grande diferença é que nos portos americanos eles são muito pulverizados. Sai carga pela Filadélfia, sai carga por Miami, sai carga por outros portos, tipo São Francisco, sai carga por vários pontos. Aqui no Brasil nós temos a movimentação, grande movimentação, no Porto de Santos, mas nós temos Itajaí, Paranaguá, Suape. Nós temos outros portos também com capacidades interessantes e talvez até tecnologias maiores. Nos Estados Unidos ele é muito pulverizado, mas é capaz de receber cargas, sim, o tempo todo, conforme aqui.
sem sombra de dúvida. Aí a gente vai para a Europa, um dos maiores portos na Europa, Roterdã. O Porto Grande é bonito demais e, além disso, uma característica fantástica. É um grande porto tecnológico. Como assim, Thiago? Explico para vocês. Gente, o Porto de Roterdã é um dos portos mais bem vistos no mundo. Ele consegue operar, às vezes até sem ninguém, sem pessoas. Ele, por operação, por ser automatizado, essa é a palavra, ele vai conseguir operar mais facilmente. E ele é um grande porto na Europa. Outro grande porto na Europa, nós temos o porto de... Além de Portugal. Porto. Sim, Porto. Claro. Nós temos alguns portos um pouco menores. Na Itália, nós temos o porto de Roma. Nós temos portos interessantes e locais estratégicos. Lembrando também, inclusive, que eu dei aula sobre o canal de Suez, que está aqui em cima. É interessante falar que esses portos, eles têm que ser abastecidos com navios e containers, porque senão eles deixam de operar. Então, Porto de Roterdã, maior porto na Europa. Alguns portos na Ásia, que são grandes: Ningbo, Shenzhen, Qingdao. 3 portos na China. Nossa, Thiago, mas por que você citou 3 portos na China? Porque as grandes cargas de operação China-Brasil, estou falando agora de importação, saem desses 3. Ningbo, Qingdao, Shenzhen. Esses portos abastecem, se não estou enganado, em torno de 80% das operações chinesas, chegadas e saídas. Nossa, Thiago, mas que interessante. Normalmente é por esses portos? Sim. Um outro porto, e agora eu vou falar para vocês, e a gente não tinha a menor sombra de dúvida até eu pesquisar isso aqui. África do Sul, Cape Town, Cidade do Cabo. É um grande porto de saída. Nossa, Thiago, mas tem movimentação? Claro que tem. O porto de Cape Town, ou da Cidade do Cabo, é o maior porto de entrada e saída da África continental. E ele tem sua movimentação. Eu já morei na África do Sul. É um porto incrível. Sim, ele é muito voltado a turismo e tal, mas ele tem grandes movimentações ali. E é interessante dizer que outros países também. Japão. Você tem na Austrália. Você tem na Nova Zelândia. Mas os grandes portos são mais ou menos esses. Santos, na América do Sul. Aí você tem nos Estados Unidos esses divididos. Então temos Filadélfia, temos Nova York e temos também Miami. Porto de Roterdã, importantíssimo dizer, na Europa. E os 3 portos na China, Shenzhen, Qingdao e Ningbo. São portos que abastecem quase que o mundo todo. E também, falando agora de África do Sul, Cape Town. Importante dizer que tem esse tipo de entrada. Não que os outros portos, Alta Vista, ou outro porto, por exemplo, o de Lisboa, não seja tão importante quanto. Na Argentina, o porto de Buenos Aires não seja tão importante quanto. Mas o legal é dizer que esses grandes portos movimentam muita coisa. E por movimentar muita coisa, eles são os mais considerados. E aqui no Brasil, Itajaí, Paranaguá, Rio de Janeiro, nós temos o Porto de Salvador, Suape e outros grandes portos também. Importante dizer também que isso é sempre uma porcentagem. Eu não estou afirmando que são os maiores portos que só tem movimentação nele. Não. São porcentagens de negócios que acontecem em um determinado momento, tá bom? Importante uma ressalva também que tanto o porto de Santiago, no Chile, grande porto de movimentação, quanto o porto
de São Francisco, nos Estados Unidos, movimentam toda a carga da costa leste. São por ali que saem as grandes cargas, por exemplo, no Chile. A carga vai sair dali, ela pode vir por marítimo ou por rodoviário. Às vezes acaba muito mais sendo vantagem você trazer a carga via marítimo. Ela desce e sobe. Depende de como vai ser a sua operação, quão caro, quão barato, ou quão interessante necessita ser a sua operação. Tá bom, pessoal? Mais ou menos para vocês entenderem que nós temos grandes portos de movimentação no mundo inteiro, operando o tempo todo. Tá bom? Gente, vou colocar aqui embaixo os meus contatos. Não hesitem em entrar em contato comigo. Eu tô aqui para ajudar vocês. Dúvidas, questionamentos, curiosidades, críticas e consultoria. Sim, canal Como é que faço? É uma grande consultoria para ajudar vocês a entender melhor o comércio exterior e conseguirem trabalhar também. Mas não, gente, não me fala que você não está entrando no canal. Então vai lá, se inscreve no canal e torne-se um marinheiro de primeira viagem. Clica no sininho para fazer a buzina do navio tocar mais alto e você saber quando que a gente coloca novas aulas no canal, tá bom? Além disso, curta, compartilha para você fazer aquele seu amigo antigo que mora hoje nos Estados Unidos entender que os portos lá e aqui funcionam. E comenta para você falar com a minha equipe e comigo diretamente, tirar todas as suas dúvidas, tá bom? E não me esqueci, 2 vídeos para vocês olharem, verificarem, fazerem exatamente a mesma coisa que eu acabei de falar para vocês. Vamos nessa, pessoal, comércio exterior é para todo mundo. Basta criar calo na mão e ter paciência, tá bom? Muito obrigado e tenha uma ótima aula.